Estamos aqui no gabinete do vereador Lino e todos sabem, o relatório da CPI dos radares foi aprovado, já foi divulgado, todo mundo sabe, mas, a situação o momento é um momento tenso, né, para todos do mundo político do município aqui. Vereador, o que é que lhe parece, hein, esta CPI, este relatório que está aí, divulgado já, o senhor já divulgou até nas suas redes sociais aí, e que pede, resumidamente, acaba pedindo a cassação do prefeito César Souza Júnior. Então, esse relatório, né, que está sendo divulgado também pela comissão da CPI dos radares para toda a imprensa, e ontem foi a coletiva de imprensa em que foram divulgados os resultados dessa pesquisa, que já vai mais de um ano, né, vai quase 2 anos, ela vem se estendendo, porque é bastante complexa, né, tem muitos dados. Em todas as CPIs é a mais complexa, né? Sim, exatamente. Do ponto de vista da quantidade de coisas a serem investigadas. Por isso que levou a atrasar bastante. Eu vim acompanhando esta CPI, e esse documento finalmente chegou ao seu fim, né, seu relatório, que foi entregue, e foi divulgado no plenário, né, foi segunda-feira passada, para o presidente, entrega ao presidente da casa e entrega uma cópia para cada um dos vereadores, dos 23 vereadores. Então é um documento público, né, que eu estou fazendo a minha obrigação, eu acho, divulgar esses pareceres, porque a sociedade toda se intere, né, inclusive todo o conjunto do relatório. Então, o relatório ele foi divulgado na íntegra, e aí depois tem gravações também, né, que foram transcritas no relatório. Claro, o relatório tem gravações que inclusive não estão na do Ministério Público, né? Sim, exatamente. Foi também agregadas. A CPI foi atrás de outras gravações, né, que foi pela Polícia Federal, foi atrás disso, e para estender mais o conjunto de evidências, de indícios, né, de irregularidades que ela apurou. Né? Então, acho que é importante, essa é a novidade. Né? Claro que estão bastante robustos os dados e foi informações, mas acho que a CPI ela aprofundou, por isso que ela demorou bastante sobre isso. Eu estou acompanhando isso. Eu acho que nesse sentido a CPI, ela cumpre o seu papel constitucional, público, na linha da transparência. É importante que é uma lei da transparência, aliás, aprovada, acho que, se não me engano, por primeira gestão da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, né? Que eu acho que é a grande questão no país hoje, é a transparência dos atos administrativos, né? Tanto do parte executivo, como parte também do legislativo, né? Que eu acho que também a nossa casa também deve ser também, eu acho que ela tem que prestar conta também, nossa casa. Está incluída, né? Está incluída nisso, é importante. Né? Inclusive, ela tem que ter autonomia. Eu acho que nesse momento a CPI cumpre o seu papel de autonomia para fiscalizar os atos executivos. Então essa CPI, entre outras que estão, né, porque no conjunto, na atual gestão, nesses últimos 3 anos, são 5 irregularidades de conjuntos, né, sabe, né? A dos radares, a dos alvarás. As pessoas falam muito da CPI dos radares, mas existem outras CPIs que inclusive não avançaram tudo que podem avançar. Né? Podem avançar. Eu mesmo faço parte da CPI do Pró-Cidadão, que nesse momento está parada, porque os documentos que solicitou ao Executivo não vieram como deveria, embora o DEIC já apreendeu, né, uma parte das pessoas envolvidas. Quantas CPIs hoje tem na casa? Bom, agora atualmente tem, já entraram novas CPIs. Né? Tem aquelas mais antigas que... a primeira foi a do táxi, que né, aquela grande verdade que levou uma consequência de fazer uma nova licitação, apreensão de placas, não é? E agora a casa está aperfeiçoando a legislação para regular esse setor dos táxis. Né? Essa foi uma CPI complicada também na ocasião. Depois veio a CPI dos alvarás, que concluiu, e aí inclusive tem a ver com o plano diretor, com os licenciamentos, às vezes, irregulares, né, que foram liberados pelo órgão público, da prefeitura, com vários problemas, né, que inclusive... tem até alguma ligação com os decretos que o prefeito, depois do que aprovar a Lei 482,
é a lei de janeiro de 2014, aquela lei que houve todas aquelas emendas, 320 emendas, sem base técnica, sem justificativa, etc. Depois o prefeito, depois daquela lei, que já era um problema, a atual lei do plano diretor, que agora está sendo revisada, o prefeito editou 2 decretos, né? De uma forma infraconstitucional, irregular e inconstitucional, que eu mesmo, com o nosso mandato, nós, na época, em primeira mão, já pedimos que cancelasse esses decretos, onde tem um artigo lá, 352, se não me engano, da 482, que fala, só pode estar licenciado obras que já estão 1 ano, iniciaram o baldrame nas fundações. Não, esses licenciamentos são baseados na lei, pode se basear na lei anterior, a 0197, que era menos restritiva que a 482, atual e vigente, apesar dos problemas que ela tem, era mais restritiva que a lei anterior. Aí o prefeito encaixou, além de licenciado, renovou, botou mais 1 ano, depois renovou mais 1 ano, 2014, 2015, o quê? Entrou outros projetos, que podiam ser não só licenciados, mas podiam ser protocolados ou aprovados, mas já fora do período que a lei 482 permitia. Entendo. E eu acusei, ele veio aqui, o próprio procurador, de certa forma eles reconheceram, de que não pode fazer um decreto que está abaixo da lei. Não pode, entendeu? É inconstitucional. Então ele transformou isso num PLC, que agora está chegando na casa, inclusive eu sou relator, analisando esses vários projetos. Só que tem um problema, isso aí gerou uma expectativa no setor da construção. Então isso está um problema complicado hoje, certo? Gerou, entre aspas, direitos adquiridos, mas na rigor é o prefeito que gerou essa expectativa. Então agora nós estamos vendo como analisamos essa questão. Eu estou dizendo que isso aí também é um campo de irregularidades. Isso dentro do que os alvarás lá já apontavam esse tipo de problema de irregularidade de licenciamento na prefeitura. A outra CPI também nós temos ataques, nós temos os alvarás, nós temos agora os radares, que acabou com esse relatório, né? E tem a do pró-cidadão, que eu falei ainda há pouco, que eu acho que essa aí, não sei se é a pior, mas, sabe, né, que a questão, o público não sabe, que eu faço parte dessa CPI, o presidente é o Edmilson. Houve uma evasão, né, dos dados. Foi, é o seguinte, tem lá o setor de informática, tem os funcionários de carreira, aí foram contratados comissionados, né? Então, não sei se uma parte desses comissionados ou não, mas eu sei que houve, antes das 8 da manhã que abre o expediente, 7 da manhã, o pessoal entrou nos computadores e alteraram as senhas, se apropriaram das senhas dos funcionários. Hackearam dados e mais ou menos isso. Isso deu consequências seríssimas. Por exemplo, várias terras que eram da prefeitura, que é terras públicas, foram privatizadas, migraram para as mãos de particulares, através de senha. IPTUs, né, altos, enfim, foram rebaixados, tirando 1 0, 2 0, não. A pessoa devia 200 mil e vai dever 20 mil, ou 2 mil, ou simplesmente limpa. Isso é gravíssimo. Isso mostra, e que a nossa CPI, até onde que ela parou, mostrou a fragilidade do sistema da prefeitura na arrecadação de impostos, do IPTU, etc. Ou seja, um mecanismo muito frágil. Não existe sistema de segurança dentro do sistema de informática. Então isso é um problema. Essa talvez seja uma CPI... está em suspenso. Está parada. Mas talvez seja mais explosiva do que esta. Tanto é que o prefeito também ele chamou uma investigação interna, né, que tem suas limitações, tá? Mas a DEIC tinha feito investigação. A polícia investigou e apreendeu várias pessoas. Tem uma pessoa, inclusive, que se suicidou. Né? Há suspeitas fortíssimas que ela era uma fonte de informação. Isso é suspeitas, né? Bem, então essa CPI está parada, ela tem que terminar o trabalho. Então essa CPI é gravíssimo isso, porque está por dentro da prefeitura. E essa CPI corre ainda neste mandato? O senhor acha que isso vai ficar para... Bom, não sei, eu estou exatamente solicitando ao presidente que pare, que ele está esperando a documentação que não chega. Isso aí já é um problema em si, porque o fato de... Porque é o seguinte, você não sabe, né, na lei da transparência, enfim, hoje, o Poder Público tem até 15 dias para dar informação. Você começa a omitir informação, ele já começou a incorrer em improbidade. Sim, porque está escondendo informação. Começa a virar outra coisa. Virar outra coisa. Então nós temos um problema na CPI que nós temos que resolver, não podemos ficar eternamente esperando os dados supostamente completos que vêm da prefeitura. Quem é o presidente da CPI e o relator? É o Edmilson.
E o relator, eu acho que, se não me engano, não sei se é o Gui Pereira, eu sou o segundo relator, né, vamos dizer. Né? Bom, então, eu não tenho precisão, esqueci agora, não sei se é o Gui Pereira o relator, mas enfim, é o Ed é o presidente. Bom, então é o seguinte, sério bem, então todo esse conjunto de CPIs, tá, de uma forma ou de outra, está apontando irregularidades. No caso dos radares agora, pela questão lá, que tem a ver com, bom, tem outro ponto, isso aí, que não existe uma CPI específica disso, mas está a ver nos radares, que é a questão da cidade limpa. Que foi, lembra, ave de rapina. Né? Que foi o que envolveu o vereador... Os dois vereadores, né, o Marco Espírito Labadeco e o vereador César Faria, porque o César Faria também está implicado nessa dos radares, mas, bom, em forma indireta também tem a ver um pouco com a ave de rapina. Bom, eu estou falando assim, indícios, né, que isso está sendo correndo na justiça, da justiça nesse momento, né, o mais avançado estágio do César Faria e está no Ministério Público o caso do Badeco. Mas é o seguinte, isso aí são indícios fortes, tá? Que no caso da Câmara aqui, ela aprovou a instalação de duas comissões processantes para os dois vereadores, respectivamente, porque ela havia indícios fortes de que era passivo de cassação dos seus respectivos mandatos. Mas no final a Câmara votou que não tinha indícios, que arquive-se. Tá? Eu fui relator do caso do Badeco, embora houve 12 votos para a cassação, mas precisava ter 16 votos, nós chegamos a 12-9, não chegou. Né? E no outro, César Faria, também, ele chegou a mais votos, chegou a votos suficiente para arquivar. Bom, embora teve votos mas também... Você estava falando da continuidade da CPI, esta CPI do Pró-Cidadão. Ela terá continuidade ainda neste mandato? Não, então, exatamente, eu estou apresentando aí como o presidente, eu estou mandando um ofício para ele, para a gente tentar fechar, pelo menos que for um relatório parcial, mas dar um fechamento inicial, porque a polícia daí que já prendeu as pessoas, porque tem indícios, tem evidências. Então, pelo menos, para fechar esse circuito, nos próximos meses, 1 mês ou 2 meses agora próximos, nós temos que fechar essa aí, mesmo que tenha com informações incompletas. Bom, isso é a minha posição. Pode ser que o presidente ache que não, entendeu? Mas isso eu vou pleitear dentro da comissão para fechar esse circuito, mesmo que seja relatório parcial, para poder levar essas informações para o Ministério Público, enfim, né? Agora, a avaliação política, para finalizar aqui, o senhor acha que estas CPIs, estas investigações aqui na casa, foram talvez a razão verdadeira do atual prefeito ter desistido da sua reeleição ou não? É uma possibilidade, né? Eu acho que isso aí não sei, especulativo. Né? Não podemos afirmar isso. Né? A gente sabe que os indicadores que o prefeito teve um índice significativo de rejeição, né? Tem uma pesquisa aí que saiu que foi 64%. Isso pode ser uma explicação nos bastidores que isso é um forte motivo da rejeição. Né? Fora as articulações políticas, das forças políticas aí, visando 2018, né? Que talvez o apoio dele efetivo deslocou para um acordo para 2018, então, talvez para Angela Min, então tem outras forças aí correndo. Mas ele chegou a dizer que não será Dilma em Florianópolis. Então, é aí que está. Bom, tem muita irregularidade, né? Que leva, como no caso dos radares aqui, uma relação quase direta com o executivo, com o conselho político do prefeito. Então isso o responsável do conselho político que preside o prefeito. Então são elementos, são dados que, para o meio político normal, que debate nos bastidores, enfim, levam a uma evidência de que isso poderia, se ele fosse candidato, prejudicar a sua imagem. Não só a rejeição em geral, mas que vem desde a época do IPTU, a aprovação do IPTU que foi polêmica, o plano diretor que foi polêmico, e outros atos do prefeito. Agora tem a questão da saúde, enfim, do corte de 10 bilhões do ano passado, mais 28, só 38 milhões. Tudo isso leva ao conjunto. Que essas irregularidades, eu acho que, como? Quer dizer, irregular, por mais que você diga que o prefeito não sabia, não tinha a ver, mas isso tudo são elementos que concorrem para atingir a imagem do prefeito. Então pode ser uma explicação bastante até plausível. Né? Agora eu quero dizer o seguinte, com esse conjunto de CPIs, de irregularidades, tá? Que eu acho que não me lembro de ter uma gestão passadas com tanta irregularidades e operações. Teve a Moeda Verde, né? Na gestão do prefeito anterior, mas esse aqui são muitas irregularidades. Já está surgindo uma outra. Acaba de instalar aqui mais 2 CPIs.
além das que já citei. Né? A CPI da Tema, que é uma empresa que entrou aí contratada para a questão da securitização da dívida, que é aquela polêmica que deu aqui, que esse projeto chegou aqui na casa, porque eles queriam vender a dívida, lembra? Por 1 bilhão e 300, se não me engano, e ganharia o prefeito 10%, a prefeitura 130 a 150 milhões, adiantado, né? E depois aí a prefeitura ia atrás para cobrar aquelas grandes dívidas, aquilo que denunciei na lista, lembra? A lista, os grandes devedores, que nós estamos hoje com uma dívida de quase 1 bilhão. O prefeito acabou desistindo disso depois. Então, ele recuou naquilo tal, e contratou essa empresa da Tema, então, e além disso, não sei, por isso que levou a CPI, a investigar as irregularidades, como é que foi a licitação desta empresa. E aí a CPI está investigando nesse momento isso. E a CPI parece que ela vai ter uma duração mais curta. Né? A outra CPI da CONCAP também está em curso, que é outro problema que, os indícios, quais são as evidências? Que não se passou imposto de renda, né, para a empresa, para os trabalhadores, enfim, esse trânsito também, a gestão com muitos problemas de gestão, tudo isso levou a motivar uma CPI. O prefeito teceu comentários a respeito da CONCAP na coletiva que ele anunciou a desistência de concorrer à reeleição, e ele foi muito incisivo em falar em CONCAP, no sentido de que a CONCAP deveria restringir mais os seus serviços, vamos dizer assim. Ele acha que a CONCAP poderia ter mais foco em algumas outras coisas, sugerindo que outras tarefas pudessem ser privatizadas, talvez. Né? Então, o debate hoje é uma campanha, eu me somo a essa campanha, da CONCAP pública, manter-se 100% pública. Aliás, a CONCAP parece que é a empresa que tem maior credibilidade na população, que tem um trabalho de maior eficiência. Aliás, ela faz muito mais coisa do que faz. Por exemplo, ela limpa esgoto, limpa valas. Isso não aparece, tá certo? Na época do Grando, a CONCAP criada, ela tinha um sentido mais amplo de melhoria. Ela trabalhava até com, depois na época da Angela Min, que ela tinha uma empresa mesmo, uma empresa mais pública. As outras cidades, é bom dizer isso, em outros municípios, esta mesma, vamos dizer, o espelho dessa empresa, ela fala sempre no nome dela no lixo, né, no recolhimento de lixo. Não, ela é melhorias. E a CONCAP é melhorias da capital. Da capital. Isso, ela é mais ampla. Então o que está falando o prefeito é na contramão do que é o sentido maior, lato, da CONCAP. Ou seja, bom, o que está acontecendo? Em vez de ser pública, há um temor que ela seja privatizada. Agora, tem uma estratégia também intermediária. Ela pode ser esvaziada. Né? Pode ser esvaziada. E aquela velha questão, nós sabemos, a velha estratégia do escateamento. Então você mantém uma parte central e depois, como você bem falou, você terceiriza as outras partes. É uma forma também de privatizar aos poucos. Mas mesmo essa aí, vou dizer, privatização, terceirização parcial, os trabalhadores são contra. Então há um movimento hoje, a população reconhece a CONCAP, porque, olha só, com todos os problemas que ela tem de gestão, de problema sério de recursos que ela tem, os trabalhadores são impressionantes. Eles mantêm essa empresa com uma inclusive eu cheguei aqui em Florianópolis, na época, eu estou aqui mais de 40 anos, né? Eu fiquei muitos meus parentes, muitos são do Rio, eu sou gaúcho, né? Sou do Rio Grande, lá, né? Mas muitos foram por Cariúchos, né? Foram metade para o Rio. Eles chegam aqui, eles ficam admirados, como é que a limpeza dessa cidade? Porque o Rio é aquilo lá, comparando com cá entre nós, né? O Rio é uma sujeira. E aqui eles ficam espantados, não o Rio da Copa, né? Nem da Olimpíada, eu digo o Rio Real. O da Copa vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Então, eu sempre quebrei. Olimpíada, né? Bom, enfim, as outras também lá do Pan-Americano. A Copa também foi, né? A Copa também foi, interessante. 2 cidades do Rio, né? Aí é o seguinte, então é um serviço que ele é transparente, ele mostra de imediato o que ela faz. Para mim isso aí eu acho que é uma coisa fantástica, que sonhamos para toda empresa pública. Eu defendo transporte, de empresa pública de transporte. Não a atual como está atualmente, que é a Fênix, né? Enfim, ou o sistema misto, como tem na Carris lá no Rio Grande do Sul. Mas imagina que você tem um serviço que ela mostra de limpa, com os recursos que ela tem, que são poucos. Então isso é uma coisa, como é que você vai privatizar isso? É uma maldade isso, fazer isso. Bom, agora voltando, só para querer dizer uma coisa interessante, todas essas regularidades que eu estou contando, já vai que em 7? Onde é que está a protesto da população? Já que tudo é uma espécie de lava-jatinho, não é?
Ou seja, tem implicações de empresas, contratos irregulares, suspeitas, enfim. É o espelho da Lava Jato. É uma Lava Jato local, né? Lava Jatinho, eu chamo, né? Da nossa versão local. Eu pergunto, a população que fez tanto protesto, que eu acho que tem que fazer protesto mesmo, com relação à corrupção, que foi desmedida isso, agora está provando, que está acontecendo que a corrupção não era para corrupção. Porque na época do golpe militar era a mesma coisa, a corrupção, né? Enfim, para tirar o jogo lá. Na época também o Getúlio II, né, o segundo. Agora parece que não é bem isso, né? Mas eu vou supor essa população, se é na rua, protestar, na beira-mar norte, por que não faz uma manifestação aqui na frente da Câmara? Por que não vai na frente do prefeito reclamar do desvio de verba, ou qualquer, mesmo que seja indícios, apurar que vai até o fim, ou apoiar essas nossas CPIs aqui, ou pedir uma audiência com o prefeito, ou fazer um protesto lá na frente, por que ela não faz? Só agora, recentemente, depois de tanta irregularidade, apareceu o MBL, que fez parte daquela mobilização nacional, sabe, né? Sim. Movimento, brasileiro, tem livre, Brasil Livre. Exato, tudo bem, vieram aqui, fizeram uma pizza aqui na frente e tal, mas chegaram tarde. Já faz 3 anos que nós estamos nessa situação. Então a população geral, eu acho que é importante que verifique aqui na sua própria casa, tá certo? Aí o problema da corrupção é um problema de fundo. Eu pergunto, condomínio não tem também esquema? Como é que é isso? Hã? Aí vem aquela discussão mais ampla, estrutural da corrupção. Então, o outro pode, agora, quer dizer, eu posso, a minha família pode, agora o outro não pode. Então essa discussão é pedagógica, eu acho que aqui na casa tem elementos suficientes. O plano diretor é outro, hein? Oitavo. O plano diretor, se você vai ver a fundo, foram 600 emendas, 300 do prefeito, depois discutir lá na audiência pública, vieram 300 emendas aqui. Mais 300 emendas dos vereadores. Se você vai ver, eu sou arquiteto urbanista. Você vê o plano diretor, não é plano diretor, aqui é uma coxa de retalhos. Botaram várias emendas, o cara passou de APP, área de preservação permanente, para APL, área de preservação limitada, quer dizer, deixou mais restritivo, ou uma área de preservação ele ocupou com área residencial, ou de uma área residencial com 2 pavimentos, ele passou para 8 pavimentos, que é o caso da Álamo, que era no decreto, 2 pavimentos. Acabaram ali com todas as nascentes lá no córrego, que é 2 pavimentos, isso eu dizendo que eu falei há poucos decretos, 2 pavimentos, o cara passou para 8 pavimentos. Projeto, ele muitas vezes ele quer chamar tainha de sardinha, né? Ah, exato. Mas muita sardinha vira mais sardinha, mas muita sardinha. Então, entendeu, gente? Quer dizer, eu estou dizendo que as regularidades é a oitava, que o plano diretor foi em cima, um processo regular, porque não tem fundamentação técnica, elas emendas. É uma vergonha isso, foi feito aqui, a porta fechada aqui na casa. Então, aí vem a transparência do legislativo, tá? Então, aí foi os dois, né? Executivo e legislativo, que feriram o estatuto da cidade, a participação da população, ela não pôde estar controlando isso de perto, fizeram emendas absurdas, sem justificativa, sem fundamentação técnica, e aí por quê? Para tratar interesses fragmentados e privados. Cada um que vem aqui reclama, aqui, a minha rua aqui precisa ter, 2 pavimentos não dá, porque não aumenta o pavimento, mas a rua não tem nem capacidade de suporte, não tem. O Rio Vermelho é uma vergonha, são 1 quilômetro de extensão. Aí vou lá e me coloca, por exemplo, numa rua que é estreita, que só tem 3, 4 casas, coloca dois edifícios. Pô, como é que pode isso? É interesses privados, o cara vem aqui, quer ganhar dinheiro. Então, o plano diretor é um mecanismo, olha só, macro, de uma espécie de caixa 2. Que você, né, você coloca, beneficia, para que esse interesse? Deve ter, porque tem outros interesses por trás disso. Eu mesmo, por exemplo, a Herta Brasil, ela está instalada num local onde em frente me diziam há 20 anos atrás que em frente era uma área verde a vida toda. Agora está lá sendo construído um órgão público estadual. Está lá, estão levantando um prédio lá, naquela área lá, que na época não deixavam nem entrar lá. Então, quer dizer, essas coisas acontecem na cidade, né? Todo o tempo. Não, o órgão público também, viu? Não é só setor privado, não. Aquele prédio que saiu ali na Gama dessa, com a Bocaiúva, que é uma terra da União Pública, que está o Exército, né? Eles construíram edifício numa parte, tinha um rio ali, e é uma área pública. Né? E o Ministério Público ali entrou com uma empresa. Aquilo foi denunciado, inclusive na época para o Jailson, né, 2 anos atrás, o deputado Jailson, e foi... isso é um exemplo, tem vários. A Beira-Mar Norte, se você observar, olha, se você observar, a Beira-Mar Norte, que vai da casa do governador até o SIC, aquilo era área pública, da União. Aquilo foi ocupado pela OAB, Ordem dos Advogados, tá? OAB. Pela Caixa Econômica Federal, que trabalha com a questão social, chama o Pentágonozinho, né? Da Polícia Federal, o prédio ali,
Né? O Angeloni, tudo aquilo ali é terra da União. A reitoria, na época, cedeu essas terras por uma coisa meia, até hoje, não transparente. Né? Porque a reitoria era a guardiã das áreas da União e foi cedendo essas áreas. Vereador, a gente costuma, aqui na RW Brasil, fazer muitos debates. Nós temos, inclusive, essa tarja, Debates RWB. Eu acho que nós estamos diante dessa necessidade. Né? O senhor falou muitas coisas que podem gerar muitos debates. Muitos. Né? Já estou lhe convidando para esse debate, não sei nem quem pode ser chamado do outro lado, mas a gente procura ouvir todos os lados, né? E às vezes não são só dois lados, né? São mais do que dois. Mas enfim, está prometido um debate sobre esta questão municipal aqui, né? Para finalizar, fechar essa entrevista aqui, eu acho que todos querem saber, o PT terá candidato a prefeito? Nós estamos neste momento, temos dois candidatos, né? Que é o Gabriel Kassab e o Baratieri, Ricardo Baratieri, né? Que é os dois, muito conhecido, médico, que foi um grande lutador e fundador. Já foi vereador, inclusive. Foi vereador pelo PDT, enfim, né? Enfim, os dois, né? O Gabriel Kassab também é um advogado, enfim, né? Muito competente, e ele já foi, né? Antes do PPS, veio para o nosso partido há 1 ano e meio atrás, e está aí também disputando. Nós vamos ter nossas prévias, olha só, não há nenhuma, deixa bem claro, hein? Porque saiu no órgão aí de imprensa, que um desses dois era o nosso candidato. Não é verdade. Nosso presidente, o Carlos Eduardo Cadu, colocou uma nota para a imprensa, ela foi distorcida, e colocou um deles. Nós não temos. Os dois vão realizar um debate dia 13, agora, na semana que vem, um debate, e vamos votar, caso não houver um acordo, pode ser um acordo, vamos votar no dia 16 de julho, é um sábado, que vai ser nosso encontro oficial do partido. Nós vamos botar as urnas, vamos ter 2 urnas, né, sob o controle, inclusive, do TRE, né, e vão votar. E aí, no final do dia, a gente vai ter o resultado. E aí, desse resultado que for, aí vai ser, a partir dali, 16 de julho, ou seja, 17 de julho, segunda-feira, aí nós vamos anunciar, aí vai ser o nosso candidato, que é um desses dois. Bom, uma coisa importante. Mas há a possibilidade de não haver candidato do PT se coligar com outra... Isso quer dizer, nós já divulgamos um documento, que foi elaborado, está público, está no Face do partido, onde lá a gente tem 2 posições claras, que as duas se articulam. Primeiro, acenar com a formação de uma frente esquerda, ou frente progressista, como quiser chamar, ou frente popular, que são os partidos. Primeiro, nenhum partido golpista, certo? Nenhum. Os partidos dos nossos aliados são o PSOL, o PDT, o PCdoB e o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Esses partidos são o que nós estamos acenando dentro, inclusive, de uma instância independente, chamada Plataforma 2016, que já foi para a 5ª reunião, que são iniciativas de professores, estudantes e técnicos administrativos da UDESC, UFSC e IFSC. Eles estão chamando um debate para formar uma frente de esquerda. Então, o PT já deu seu gesto dizendo que nós queremos, nesse documento, nossa posição, agora passada, sábado, 2 semanas atrás, uma posição que nós queremos nos coligar para ter um projeto para a cidade em contraposição às forças conservadoras que há muitos anos dominam essa cidade. Segundo, para fazer isso, nós temos que ter a nossa identidade. Então nós vamos com o nosso candidato, com a nossa candidatura própria, vamos dizer, com o nosso programa para esta frente. Assim como, eu vou dar um exemplo, assim como o PSOL tem o Elson, que já é candidato oficial, nós vamos ter o nosso candidato. Cada partido dessas 5 partidos de esquerda, vão dar suas linhas programáticas. Eu faço parte do PT, que fazendo essa articulação, essa luta, para que nós nos juntemos nesse contexto nacional, que eu chamo de golpe, há um retrocesso civilizatório para mais de 50, 60 anos atrás, com o atual governo Temer, ilegítimo, que nós temos, ele tem as suas forças locais, conservadoras, nós temos que nos juntar, todas as forças progressistas na cidade. Eu estou fazendo esse esforço. Então, portanto, nós vamos definir dia 16 na nossa candidatura, e essa candidatura, já demos sinal, junto com o Partido Comunista Brasileiro, formar e o PCdoB está nessa direção, o PDT, o PSOL, nós estamos aguardando que também tem uma posição nessa direção, eles estão presentes na plataforma, mas ainda não tem uma posição oficial, então nós esperamos urgentemente formar essa frente. Então nós queremos uma frente, mas também temos nossos candidatos.
O senhor acha então, finalmente, agora só me sugere mais uma pergunta final, o senhor acha então que o assunto nacional, essa questão do governo interino, do afastamento da presidente Dilma, o senhor acha que este assunto invade mesmo a eleição municipal, sobe ao palanque e aos debates? Sim, vai subir, tem que subir, mesmo que não se conforme essa frente de esquerda, que saia, né, enfim, composição em separado, eu acho que nos une para além das eleições. Isso é uma frente mais ampla. E o que nos une hoje é a luta pela democracia, que está em risco, já está sendo atacada nesse momento. Eu ia dizer que a Constituição, nesse momento, é uma exceção, por uma série de irregularidades, de ataques aos direitos fundamentais, como não só a CLT, como o direito da mulher, como o direito dos negros, a demarcação das terras indígenas e quilombolas está nesse momento suspenso, há ataques aos movimentos sociais, a lei do antiterrorismo está sendo aplicada de uma forma assim ultrajante, já caíram 3 ministros do Sr. Temer implicados, e foi o Mink, que atacou o Mink no programa Cultura Viva. Que está ocupado no Brasil inteiro, né? Ocupado no Brasil inteiro, certo? Não é só voltar ao Ministério, a política tem que ser mantida, como é a Cultura Viva e outros programas, não só a Lei Rouanet. Bom, enfim, assim como o SUS hoje está em risco, que foi uma conquista, é uma referência internacional, e o próprio Obama veio aqui, então está em risco de acabar com o SUS. Outra coisa que eu acho que é um crime é a desvinculação dos percentuais da educação e saúde, de 15%, né, 15% e 25%, que a nossa Câmara de Vereadores aqui acabou de aprovar agora, na semana passada, aumentando os porcentagens para 30% e 20%. E o Sr. Temer quer desvincular, entendeu? E desvinculou do pré-sal, que foi uma grande vitória do governo da Dilma, que ele desvinculou do pré-sal, e desvincula agora das obrigatórias, só para fazer média, para supostamente tirar a crise os municípios e estados. Então ele tá quebrando uma reivindicação de tem mais de 30 anos, que são o nosso SUS. Então isso é um crime que esse senhor está fazendo, o senhor Temer. Por isso que é uma bandeira internacional, sinto muito, é fora Temer. Entendeu? Bom, temos muito o que falar, vereador, muito mesmo, né, nessas próximas eleições aí. Foi o vereador Lino Pérez que nos falou aqui nessa entrevista na Câmara Municipal de Florianópolis. Foi mais uma intervenção aqui da RDA Brasil, nos sugerindo gravemente este debate, e nós vamos fazê-lo. Até a próxima.